Olá, seja muito bem-vindo ao canal e desta vez estamos inaugurando um quadro novo, que é sobre literatura cristã, literatura britânica, russa, enfim, livros. Vai ser um quadro de resenha de alguns livros da literatura mundial que é famoso e que tem um certo impacto na sociedade em si, que tem uma certa conteúdo interessante, um conteúdo que de alguma maneira vai agregar na nossa vida cristã. E o livro escolhido deste mês, acredito que eu farei um por mês, é o Orgulho e Preconceito, da autora Jane Austen. Falando um pouco sobre a autora, ela nasceu em 1775 e ela é uma das mais célebres escritoras inglesas, que deixou um legado inestimável para a literatura mundial. Jane, ela percebeu que, na verdade, Jane pertenceu a uma família de classe média e grande parte da sua vida foi marcada por um olhar agudo e crítico para a sociedade inglesa de sua época, especialmente no que se referia às convenções de classe e de gênero, porque é uma época muito conturbada para essa definição de classe, homem e mulher. Pois bem, as suas obras, como Razão e Sensibilidade, Emma e Mansfield Park, são aclamadas por suas observações profundas das relações humanas, além de ter um estilo satírico que expõe as hipocrisias e as limitações sociais, ou melhor, as limitações da sociedade georgiana. E Orgulho e Preconceito, que por consequência ela é a sua obra mais famosa, ela foi publicada em 1813 e é considerada um dos maiores romances da literatura inglesa. E é um romance que explora temas universais como o amor, a moralidade e o amadurecimento pessoal. E a edição pela qual eu escolhi para poder ler e trazer aqui é da editora Penguin, ou Companhia das Letras, que é em português, que é a do Brasil. E essa é uma das editoras, a Penguin Books. Ela é mais renomada e antiga do mundo. Foi fundada lá por 1913, ou melhor, 1935, se não me engano. E tem um catálogo vasto que inclui outros clássicos da literatura, a qual eu pretendo trazer aqui alguns romances contemporâneos, algumas obras filosóficas e outros títulos de não ficção. Pois bem, a editora ela é conhecida por uma alta qualidade de suas publicações, que trazem não apenas a obra em si, mas também uma rica contextualização histórica e cultural. Então, geralmente, os livros deles são acompanhados por longos prefácios, por notas explicativas e até análises críticas. De uma certa forma, elas vão enriquecer a leitura. E a edição de Orgulho e Preconceito, pela Penguin, em particular, ela é reconhecida por sua tradução precisa e por uma apresentação cuidadosa. E além de garantir a nós, leitores, uma experiência fiel e envolvente. Pois bem, o Orgulho e Preconceito, ela é uma narrativa que ela é uma narrativa temporal sobre a jornada da personagem Elizabeth Bennet, que é uma jovem de espírito livre e o pensamento independente, e também do jovem Fitzwilliam Darcy, que na verdade ele é um aristocrata um tanto quanto reservado e orgulhoso, que é da onde surge o nome, inclusive. E toda a história ela é ambientada na Inglaterra rural no final do século XVII. E o romance ele segue Elizabeth e sua família, especialmente em meio aos desafios de encontrar bons casamentos, principalmente para aquela família que possuía 5 filhas. E dada a difícil situação financeira da família, isso era algo extremamente complicado. Então Austen vai explorar com maestria as nuances de caráter de seus protagonistas e o impacto das primeiras impressões, que está simbolizada pelo orgulho de Darcy e pelo preconceito de Elizabeth. O relacionamento entre os dois ele é moldado
pela inteligência rápida e pela personalidade forte de Elizabeth, que desafia Darcy e o obriga a confrontar o seu próprio elitismo e preconceito. Darcy, por sua vez, ele vai desafiar Elizabeth a olhar além das aparências e dos preconceitos iniciais, levando ambos então a um crescimento pessoal e profundo, até mesmo crescimento sincero. Então, além do romance central que Jane vai trazer, ela constrói também um retrato vívido da sociedade da época, onde o valor social e a segurança financeira das mulheres estava fortemente ligado ao casamento. E a autora ela questiona essas convenções. E de maneira sutil, um tanto quanto irônica, ela revela as contradições e as limitações de uma sociedade que é totalmente obcecada por status e por aparência. E para finalizar, para não dar spoilers e entrar em muitas nuances e detalhes, porque o livro realmente vale a pena, a história de Orgulho e Preconceito, então, ao mesmo tempo, ela é uma romântica, ela é romântica e crítica, porque ela explora a complexidade do orgulho humano e também a importância do autoconhecimento. Austen criou personagens um tanto quanto carismáticos a ponto de desenvolver diálogos perspicazes que fazem o livro uma obra repleta de humor, com um toque de ironia e um pouco de emoção. E esta é uma obra que foi lida e relida ao longo dos séculos. O romance em si ele parece irrelevante, proporcionando insights sobre as relações e a sociedade, até mesmo para os dias atuais. E a editora Penguin, com seu apuro editorial, ela faz jus à genialidade da autora e acaba se tornando uma edição boa para quem deseja apreciar a obra em sua complexidade, em sua plenitude. Porque, como comentei anteriormente, vão ter notas que mencionam como era a vida na época, do porquê que os personagens agiam daquela maneira, porque como eram, como eram os bailes sociais, enfim, todas as nuances históricas elas vão estar em notas nos finais das páginas e também o prefácio vai trazer críticas de outros autores, comentários, introduções, até mesmo comentários bem antigos que, de certa forma, vão incorporar mais o livro. Tanto que a editora ele tem esse cuidado que, nesta edição, ela tem quase 500 páginas, sendo que pelo menos 150 a 200, por aí mais ou menos, acho que umas 150 a 200 páginas, são só de introdução, prefácio e eh, de notas de rodapé, notas de para explicar o que está realmente acontecendo. Então, se você assistiu o vídeo até aqui, deixe seu like, comenta. E essa é uma indicação de leitura não cristã, mas ela tem um certo impacto, porque apesar do romance, vai trabalhar bastante a questão do orgulho e do preconceito dos personagens. E a maneira pelo qual eles vão tendo um autoconhecimento, pela maneira como eles vão utilizar isso e se desenvolver e se aprimorar, deixando o orgulho e o preconceito de lado. Pois bem, se você assistiu até aqui, deixe seu like e nos vemos no próximo vídeo.